Porque aí todo mundo precisa de jiu-jitsu. E todo mundo precisa ser forte. Esse papo de defender a fraqueza tá por fora, entendeu? Mas eu preciso construir esse cara forte. Vamos ver quantas escolas já tem no mundo, assim, quantos países, por exemplo? A Aliança está em 304 escolas em 32 países. 32 países, velho. Que legal, né? E assim, a gente ainda tem alguns trabalhos que é um trabalho meio que de morde a sopra. A gente estava no escritório hoje debatendo isso, a gente está preparando o nosso summit, que é o nosso encontro anual dos filiados, né? E tenta trazer um tema de como que a gente pode melhorar, né, a prática, o ensino de jiu-jitsu, a gestão das academias, como é que a gente pode conscientizar as pessoas de jiu-jitsu a entenderem que elas realmente têm um negócio de muito valor na mão. E a gente vem de um histórico que não era assim, né? Então, assim, os professores de jiu-jitsu não se prepararam para serem gestores de academia. Então, eles estão se deparando com essa realidade e alguns, cara, param e olham e falam, cara, deixa eu aprender com quem já fez, e alguns são resistentes. E a gente vem nesse meio do caminho tentando conscientizar os resistentes a pular para o outro lado do barco, mas chega uma hora que o peso de quem faz certo começa a ficar tão grande que esses caras que ainda resistem começam a atrapalhar o processo. Eu acho que a gente está chegando nesse ponto. A gente tem tanta Academia Aliança trabalhando muito bem que eu não posso permitir que outras academias que não trabalham bem maculem a imagem de quem faz direito. Muito bom. Porque quando eu venho num podcast como o teu e falo, cara, procura uma Academia Aliança e você vai ser bem tratado, e isso tem um peso e um significado para mim. Se essa audiência vai numa Academia Aliança e não tem o que eu estou falando, isso para mim é muito grave. Né? Então, é o teu nome que está em jogo. É o peso da cruz, né? Claro. É a academia ser padrão, ter uma gestão padrão para que não vire bagunça, né? Não vire bagunça. E não é só o meio de todo mundo que vão trabalhar na equipe, que acredita na filosofia, que acredita em como a gente trata o jiu-jitsu, ensina o jiu-jitsu. Então, eu acho que chegou num ponto de realmente um salto de qualidade, né? Então, a gente tem 304, 332 países, talvez isso vá sofrer um ajuste. Eu estou tranquilo com isso, espero que as pessoas se conscientizem, mas, né, eu acho que a qualidade agora é mais importante do que a quantidade. Eu preciso que as academias Aliança entreguem um jiu-jitsu de excelência. E não ser assim não é mais aceitável. O cara chegou na... Foi o que eu falei. Ele vai botar um padrão de jiu-jitsu, um padrão de aula, um padrão de gestão. Quem não seguir, ele simplesmente vai cortar, não vai querer que o cara não faça mais parte da aliança. Academia, a primeira vez, nunca vi jiu-jitsu na vida. Cheguei lá na tua academia, como é que seria o tratamento? Como é que ele chega na recepção, não, passa... Então ele vai chegar na recepção, aí ele vai ter as informações, né, que ele veio buscar, que vai marcar a primeira aula na recepção, né, e aí, num horário que fica adequado para ele, quando ele chegar, vai ter um professor esperando por ele. Eu acho que o sistema acontece em todas as alianças. Né? Normalmente vai ser através de uma ligação. Se ele chegar ali no balcão, ele vai conversar, o secretário vai dar todas as informações que ele veio buscar e vai agendar uma aula exatamente no horário que ele escolher. Sozinho. Não, sozinho, uma aula particular com o professor. Olha a diferença do que era antigamente. Você chegava numa academia de jiu-jitsu, se você chegasse na hora da aula... Pô, mas vou te falar, para ter uma estrutura dessa, você tem que pegar um cara que ganha muito bem do jiu-jitsu, porque o cara tá disposto a fazer isso 24 horas por dia, mano. No Brasil, isso ainda não é possível. Os professores não ganham tão bem assim, a gente não tem tanta gente que faça jiu-jitsu assim, então é complicado. Tem que saber em quais estados, cidades, países que você vai encaixar isso, porque não é toda academia que você vai abrir que vai ser assim. O cara te botava um kimono, te jogava dentro do tatame e falava, vamos aí. Branca, azul, não interessa, pode ser quem for. Comigo foi assim, Mário, tu também, né? Chegou, kimono, vai. Todo mundo viveu assim, todo mundo, né? O que a gente foi entendendo com o tempo é que o jiu-jitsu estava expulsando as pessoas. Porque, pô, claro que é uma coisa... Primeiro, é difícil de entender. Segundo, se você apanha sem entender, cara, que graça que tem aquilo? Nunca mais volta. Você não volta. Então, o jiu-jitsu foi fazendo isso durante muitos anos. A gente entendeu que, cara... Então, lá, quando vem gente fazer aula experimental, primeiro que eu não boto para treinar, né? Segundo que eu explico a pessoa por qual motivo eu não tô deixando ela treinar, passo o drill, que é a movimentação, passo uma posição simples,
na hora do rola, em vez de eu botar para rolar, você vai ficar fazendo essa posição aqui durante 5 minutos. E aí a gente vai evoluindo isso na primeira aula. Drill, posição, movimentação de luta. E aí eu passo pelo menos ali uma semana sem o aluno rolar. Ele tem que pegar a noção de passo, ele tem que entender o que ele está fazendo, ele tem que entender o que está acontecendo. E também ele não se machucar e não desanimar, porque eu já vi lá, não só lá, mas em outros lugares, o cara vir fazer uma aula experimental, sai vomitando, o cara nunca mais voltar. Entendeu? Já vi gente se machucando, gente que treina há muito tempo se machucando. Um cara iniciante pode se machucar ou pode machucar alguém, entende? Então não vale a pena fazer isso. Precisava cuidar de que a metodologia cuidasse do aluno coletivo, porque olha a pegadinha. A família Gracie sempre trabalhou num currículo de defesa pessoal, que todos nós fomos criados aprendendo, de aulas particulares. Pô, aula particular é muito fácil, cara. Eu sei onde você está no processo, eu vou lá, te ensino, e sei a tua capacidade, sei o quanto você consegue se mexer ou não. Você é meu aluno particular. Quando você está num grupo, eu não tenho esse controle. Então eu preciso ter certeza que eu te preparei o suficiente para você entrar naquele grupo. Boa, muito legal. E aí vem as aulas introdutórias. Pô, como é que eu, numa aula particular, que eu tenho total controle, vou te ensinar para que você se encante com o jiu-jitsu. Depois que você se encantou e entendeu o básico, cara, vai lá. Agora você vai estar pronto para uma aula de iniciante, daqui a pouco de intermediário, daqui a pouco avançado, daqui a pouco você pode ser o campeão mundial. Mas você não pode querer jogar o cara no Shark Tank com os caras que estão treinando para competir daqui a 2 semanas. Que acontecia muito isso, né? No Carson, na realidade, o viés do Carson era um viés que só os fortes, eu vim do Carson, só os fortes sobrevivem. Ele não tinha nem interesse em jiu-jitsu para todo mundo, como o Hélio, né? O Hélio, o Carlos, né? Eles criaram um jiu-jitsu para qualquer um, mas o Carson ele dizia que isso não era jiu-jitsu. Jiu-jitsu realmente era a cadeia, era só os fortes sobrevivem e foi nessa, acho que foi assim que eu cresci, acho que o Fábio também, ainda mais ainda que nós, a gente surfou essa onda também do só os fortes sobrevivem. Você ainda faz gestão da sua empresa por planilhas? Aí não está adiantando. É uma prática perigosa para o seu negócio. Hoje. Então, dentro da família também tinha a sua maneira diferente de pensar. Não, perfeito. E o que eu acho, assim, eu acho que eu tive a sorte de estar num momento do jiu-jitsu onde as competições estavam começando. Então ainda tinha muito a defesa pessoal e por as competições estarem começando, o Carson não era ainda esse espírito do Carson Gracie que já existia, não era tão latente para todo mundo ver, porque não tinha campeonato. Eles competiam entre eles, né? A academia do Carson contra a academia do Rhodes, contra a academia do centro, da Gracie, do Hélio Gracie e tal. Quando que eles faziam as seletivas entre eles, né? Então foi meio nessa época que eu entrei. Eu fui percebendo com o tempo, cara, que foi virando só isso. O Carson ditou o ritmo. Agora é competição. E a gente foi seguindo. Então o Jacaré chegou uma hora, como é que eu vou ser respeitado como escola? Pô, meus alunos têm que bater nos alunos dos outros, cara. É assim que tem que ser. E aí foi espremendo de um jeito que só ficavam os fortes. Cara, mas qual é o preço de só ficar os fortes para o jiu-jitsu? Enorme. Todas as academias ficam pequenas, porque a quantidade de casca grossa no mundo é muito reduzida cada vez mais. E o pior, você deturpa a real filosofia. Porque a real filosofia é você fazer o fraco ficar forte. E o fraco não fica forte de um dia para o outro. O fraco fica forte com construção. Então eu não posso jogar esse cara, porque ele ainda é fraco, no meio dos fortes. Eu tenho que preparar ele de uma forma confortável, com um pouco de desafio dentro do possível, para que ele se torne forte um dia. E aí você atende a base inteira da sociedade, porque todo mundo precisa de jiu-jitsu. E todo mundo precisa ser forte. Mas para ser forte vai levar bastante tempo. Tem jeito. O papo de defender a fraqueza tá por fora, entendeu? Mas eu preciso construir esse cara forte e não escolher só os fortes numa seleção natural. Muito boa a diferença. Lucas, como treinou com o Fábio, como é que tá mostrando uma foto para ele agora? Treinei. Que ano Se a Bela puder botar, em 2009. Essa história na Vila Olímpia, ali na Olímpia, né?
Tem um treinador meu que é esse daí, que é o Lucas Teodoro, o Playmobil, Aham. e eu treinava com ele lá em Avaré, na cidade Pode dos meus crer. pais. Tá? Tu tá aqui. Eu tinha 15 anos, velho. Tu esse aqui. É o Luquinha aquele ali. Que há 15 anos. 15 anos, olha E aí eu não sabia, velho. o Playmobil, né, que é esse meu amigo, que era meu professor lá da época, ele falou, tô indo pra São Paulo fazer um treino lá com o Gurgel e tal. E, pô, pra mim foi uma honra, cara. Branca ali, e eu treinei com vocês, casca grossíssima, cheio de preta ali, pra mim foi uma puta inspiração, assim, foi muito legal mesmo. Assim. Então, essa época aí, olha, essa academia, 2009, né? Eu já era campeão, né? Já era 4 vezes campeão mundial. Eu devia ter 100 alunos, talvez. Hã? Quantos alunos? 100. Academia lotada era 100. Uma academia grande, antigamente era 100 alunos. Hoje, a gente estava falando aqui em São Paulo, o Michael Lang, meu sócio, me mandou os números da academia. Meu irmão, pra você ter uma academia com 100 alunos, mano, não sei nem como é que você consegue controlar isso. Caraca, é muita gente, é muita gente. A academia bateu 1.400. Caramba. Então, assim, é uma desproporção, né? A gente estava falando de aula particular e tal. Nossa academia tem mais de 250 alunos particulares. Caramba. Assim, mudou completamente o cenário do jiu-jitsu. E só mudou porque a gente começou a tratar as pessoas de forma diferente. Sim. Né? Então, Como todo mundo hoje pode participar do jiu-jitsu e tirar dele seus benefícios. Jiu-jitsu não tem idade, né? Você vai ser o campeão, cara? Não, peraí, isso é outro assunto. É outro assunto. Isso é outro assunto, cara. Isso aí é para muito pouca gente, como deve ser. Né? Pô, você vai fazer corrida, você vai fazer atletismo, você vai ser o Usain Bolt? Não vai, entendeu? Isso é para pouquíssima gente. E a gente também tem excelência nessa formação. Competir, galera, competir exige muita dedicação, exige um pouco do dom e exige muito treino, como é que se diz? Competir não é realmente para qualquer pessoa. Você tem que nascer para aquilo dali, você tem que gostar daquilo dali, você tem que gostar, você tem que saber controlar a adrenalina, controlar todas as emoções que você tem quando você vai lutar. Então não é tão simples assim, né? Existe, no meio do caminho você vai se machucar, no meio do caminho você vai ter algum problema e você vai ter que se manter treinando. A mentalidade de quem treina para competir é diferente. Não é uma mentalidade de quem chega ali, treina por hobby, brinca e sai. Não, totalmente diferente. A graça é essa. Né? Eu falei, não, eu quero minha equipe é voltada para a competição. Eu falei, engraçado, a minha não é. Mas a gente ganha tudo, né? Mas tem um grupo. Claro. Tem um grupo. Imagina o seguinte, o Mário tem lá 700 alunos na academia dele. Mas quem vai competir? São 20. É verdade. Só que ele tira 20 de 700, cara. Espreme o melhor do suco. Entendeu? Agora o cara que só tem 70 alunos, vai espremer, vai fazer quantos? 7. Entendeu? 5. Como é que 5 vão competir contra 50? Não dá. Entendeu? Muito bom, muito bom. E falando sobre os números aí, você comentou, são em 32 países, né? E quantas unidades? 304. Se uma pessoa quer abrir uma filial da Aliança, sei lá, na Tanzânia, te procura vocês. Como é que vocês fazem assim, essa seleção para saber se essa pessoa está apta ou não para abrir uma aliança? Como é que funciona esse processo? Então, no início, a gente tinha as pessoas que eram conectadas com a gente, né? Então, o cara era um aluno da Aliança que se mudava para outro lugar, montava uma outra academia e a gente tinha essa conexão. Depois a coisa, obviamente, foi crescendo e pessoas de fora querem ser Aliança. Então, qual é o histórico dessa pessoa? Né? E a gente tem um programa todo definido. Então, assim, cara, para você ser uma aliança, você tem que dar aula dentro da metodologia. Então, hoje tem uma plataforma que é o nosso Learning Center, que tem mais de 930 professores. Padronização de aula, padronização de kimono, isso tudo, todas as academias grandes elas têm. Não todas, mas a maioria. Acredito que a Aliança, a Gracie Barra, a equipe do Melk Galvão. Tem mais academias que têm um padrão de aula, elas seguem um padrão de aula que todas as outras vão ter que seguir. Cadastrados lá, que estudam a metodologia, né? E ele tem o guia do que ele tem que fazer, tanto do cuidado com a marca, quanto do cuidado metodológico. E a gente tem as nossas formas de conferir se isso está sendo feito ou não. Então, quando as pessoas, às vezes, criticam o sistema, porque elas acham que o professor tem que ter a relação com o aluno e ali está muito perto, e se não for,
ligado à origem não serve e tal, elas esquecem de dizer assim, é muito melhor que a gente tenha um sistema que funciona para todos e que outras pessoas possam se plugar ali para entregar um bom jiu-jitsu, do que eu ficar exclusivo. Porque, assim, se eu for avaliar as pessoas dando aula, provavelmente eu vou aprovar ninguém. Sim. Né? Falar assim, não, esse cara é bom, mas não é tanto. Não né? é A gente sempre tem aquela crítica do perfeccionismo. O perfeccionismo te limita muito. Então, a gente tenta ter, claro, a conferência se está sendo entregue a metodologia, mas hoje não existe uma necessidade de você ter sido formado dentro da aliança. Tem que passar pelo treinamento para que você possa estar apto a entregar a metodologia para o aluno, que é isso que importa para a gente no final. Para que siga um padrão. É isso, rapaziada. Obrigado por mais um vídeo, obrigado por mais um corte. Acompanhe o canal, vídeo todos os dias. 11, 3 horas e 6 horas. Pode ser que algum dia passe do horário, mas eu vou tentar sempre manter essa meta aí. Valeu? Tamo junto. Até a próxima. Ossa!